Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente, aqui na TV Mundo Maior e também na Rádio Boa Nova. Eu, Samira Baron, juntamente com o companheiro Humberto Paziano. Boa tarde, Samira. Boa tarde, amigos da rádio, da TV. Uma alegria sempre poder participar aqui, juntamente com a Samira, desse programa. Muito bem, e hoje nosso tema é liberdade. Para você, o que é ser livre? Pode falar o que vocês quiserem, o que vocês pensam sobre a liberdade, sobre essa nossa busca incessante, né? Assim como a felicidade e a liberdade também. Então, participem através da nossa página no Facebook, que é facebook.com/TV Mundo Maior, onde estamos ao vivo, ou também pelo nosso número no WhatsApp, que é 011 99643 3827. 99643 3827. E nós vamos interagindo no decorrer do programa. Certo, Paziano? Certo, Samira, certo. Então vamos lá, vamos embora. Paziano, para começar elucidando esse nosso caminho sobre a liberdade, eu encontrei uma frase de Leon Tolstói, o escritor russo, né? Ele dizia: não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Bonito. É isso mesmo? Não sei, eu vou ficar umas 2 horas pensando para ver se eu entendi, depois eu... Não é tão difícil assim. Vai, Não, vamos sei, ajudar. mas aqui... Vamos ajudar todo mundo a pensar nessa busca da liberdade, da verdade, como que ela se dá. Vamos refletir aqui hoje, né, a respeito, aí a gente tenta entender. Aí tentaremos entender melhor a frase como do foi Tolstói. Muito bem. Eu já escutei muitas pessoas se referirem ao Espiritismo, como chegaram até o Espiritismo, ou o que elas buscam, por que elas gostam, e etc. E muitas chegam a falar, porque no Espiritismo eu tenho mais liberdade. Eu, além de encontrar as respostas para as minhas questões, eu posso fazer o que eu quiser, eu não tenho ninguém no meu pé, eu posso ir ao centro espírita ou alguma atividade da casa qualquer dia da semana e tá tudo ótimo. Ninguém me cobrando, por isso que eu tô bem. Você quer que eu comento? Porque eu acho que não é bem assim, não é? Eu ia perguntar, essas pessoas que você ouve não são lá do nosso centro, não, né? Não. Senão vai dar confusão. Não. Veja bem, se você for pensar na liberdade que o Espiritismo dá, eu acho que a verdade nos liberta, né? E o Espiritismo ele traz isso, ele traz esclarecimentos para que possamos entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E isso, quando nós dominarmos, né, essas situações, esses conhecimentos, com certeza estaremos libertos totalmente. Agora, em questões assim práticas, né, a praticidade do Espiritismo, é que não tem uma coisa obrigatória, né? Você tem que fazer isso, deixa-nos a liberdade de decidir. Mas também não é assim largado, não. Nós temos responsabilidades, temos compromissos. Por exemplo, uma casa espírita, ela é aberta com o intuito de estudo, para que seus membros estudem o Espiritismo, trabalhem com a sua mediunidade e instruam e auxiliem as pessoas que venham até a casa. Muitos desses que vêm em busca de auxílio, em busca de orientação, acabam gostando, acabam melhorando e depois eles fazem os cursos de desenvolvimento mediúnico e começam a participar do grupo. É assim que as casas crescem, né? Mas tem que ter uma certa organização, tá? Então não é assim, eu vou, se eu quiser, não. Por exemplo, quem vai fazer uma escola mediúnica, por exemplo, tem que ter assiduidade.
Porque senão vai faltar nas aulas que falarão, por exemplo, sobre incorporação, sobre obsessão. Vai chegar na hora, não vai ter, né? Ou até mesmo sobre o tratamento dos passes, né? Sim. Que é uma coisa mais corriqueira, mais sutil, mas que uma pessoa que está ali fazendo o curso de desenvolvimento mediúnico pode não saber como funciona, né? Ela pode estar lá na casa se tratando. Sim. Ah, não, eu vou porque eu gosto, né? Tá. Eu me sinto bem, mas não sabe o porquê, não sabe como que é feito aquilo e qual a responsabilidade. E com relação aos tratamentos, por exemplo, tem pessoas que vão para receber um tratamento, aí eles sentem-se melhores, né? E geralmente o pessoal da casa diz, olha, tem que vir toda semana, né, para fazer um bom fortalecimento. Então ele tem a liberdade de vir ou não vir. Muitos melhoram um pouquinho e não voltam. Sim. Outros persistem, é a grande diferença. Aí está a liberdade. Geralmente aqueles que melhoram um pouquinho, vão embora e não voltam, voltarão mais tarde com outros problemas ou os mesmos, agravados até. E aqueles que ficam, não é que não terão mais problemas, mas com certeza com o conhecimento que adquirem, vão minimizá-los. Né? Terão dificuldades, mas não tão prementes assim. Sim, sim. E essa parte da dificuldade, né? É onde mais ou menos eu quero chegar. Quando a pessoa já tem consciência, já sabe, já estudou, já está praticando, já está há um bom tempo ali participando da doutrina, ela já tem consciência. Aí sim, ela tem mais responsabilidade sobre o que ela faz, sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos. É algo um pouco mais, as coisas vão ficando mais profundas. Na verdade, quanto mais conhecimento, mais aumenta a sua responsabilidade. Agora o tema, liberdade. Em qualquer momento, com pouco conhecimento ou com muito conhecimento, você tem a liberdade de agir de acordo ou não. Acontece que quando você não sabe muito o porquê das coisas, você tem a liberdade, mas tanto faz agir dessa forma ou não, né? Eu acho que há um comprometimento menor. Quando você estuda, conhece, então você sabe realmente o quanto é importante você agir de formas coerentes, né, segundo o aprendizado que você recebe. Então aí a tua liberdade, ela continua, mas eu acho que o efeito, o retorno, ele é um pouco diferente. Digamos que nós seremos mais cobrados. Tá, mas eu não tenho liberdade? Tem. Você tem a liberdade que vai gerar um efeito, né? Vai ter um retorno disso. Sim. Liberdade não significa impunidade. Sim. Você tem a liberdade de tomar. A pessoa que vai no centro, ela tem a liberdade de não ir mais, né? De ir para uma outra casa, uma outra religião, como ela tem a possibilidade de parar com tudo. Mas o que isso vai resultar? Esse é o ponto da liberdade. A liberdade não significa você fazer o que bem entende. É uma coisa medida, mensurada. Você vai fazer algo e vai ter um retorno. Então, a verdade ajuda bastante, o conhecimento ajuda bastante. E o conhecimento, nesse caso também, ele está ligado às nossas decisões, como você disse, e aí que entra o nosso livre-arbítrio. Isso. No caso, tudo que nós fazemos, nós automaticamente, né, decidimos. Até, por exemplo, o que vou falar agora, eu rapidamente penso para decidir essa ou aquela palavra, essa ou aquela resposta, nem sempre sai de acordo com o que queria, mas você tem a decisão. Aquele que ouve também, ele está ouvindo, ele pode decidir que sim ou que não, concordar ou não. Alguém que está no trânsito nos ouvindo, juntamente com o que está ouvindo, ele está prestando atenção no trânsito, tem que tomar decisões. Então, a todo instante, nós estamos decidindo pequenas decisões e grandes decisões.
Isso é uma liberdade que nós temos. Só que não é uma liberdade total. Tem coisa que nós não estamos possibilitados em fazer. Que eu acho que no segundo bloco dá para a gente conversar um pouquinho mais a respeito. Sim, tá? sim. A gente vai se aprofundando, né? Isso. Eu gostaria de falar sobre responsabilidade, consciência e verdade. Responsabilidade, tá. Né? No intervalo eu vou estudar isso para poder... São assuntos que eu acredito que nos torna pessoas melhores, né? O pessoal que está nos acompanhando também, se quiser comentar um pouquinho, eu estou vendo alguns comentários aqui no Facebook já. Então, se quiser comentar sobre isso também, responsabilidade, consciência e verdade. Legal. E onde vamos chegar com tudo isso? O que traz para a gente? Né? Então, participe, Facebook, WhatsApp. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até lá. Olá, amigas e amigos, estou aqui para convidá-los para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Onde que será esse encontro, Manolo? Será no Internacional Eventos e nós estaremos lá no dia 21 de abril com o tema Reconexão com Cristo. Quem é que vai estar lá? Se liga porque é muita gente boa. Hildo Rosa, Aldenis Leite, André Marouço, Deusa Samu, Alberto Almeida... E eu, se liga porque nós estamos esperando você. Vem! Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. Nós convidamos você a pensar sobre duas frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente. Hoje nós estamos falando sobre liberdade. Para você, o que é ser livre? O que significa a liberdade? Então, participe conosco através do Facebook, onde estamos ao vivo, facebook.com/TV Mundo Maior, ou ainda através do WhatsApp. O número é 011 996433827. E já vou dar um oi, boa tarde para todos daqui a pouquinho.
antes, eu tenho um recadinho para vocês a respeito do nosso 16º encontro do Amigos da Boa Nova, do Clube Amigos da Boa Nova, né? Ele será realizado no dia 21 de abril, ou seja, já está pertinho, e mais, já foram adquiridos mais de 50%, mais de metade dos ingressos. E como muita gente já participou, sabe que é limitado, né, que tem um número certo de ingressos para serem adquiridos, sabe que o encontro também vale muito a pena para conhecer alguns dos comunicadores e etc., fazer novas amizades. Então, participe, ligue para o telefone 2458-3214 ou acesse o site mundomaior.com.br e saiba como participar, como adquirir, como que você vem, como que você vai, porque vale a pena, tá bom? Vamos lá para a nossa continuação. Deixa eu dar um alô para o pessoal do Facebook. Valdinete do Carmo Cunha, boa tarde, Valdinete. Maria Claurinda Martins Pinto, também boa tarde. Zilá, boa tarde. A Zilá comenta, Pazian, que disciplina, organização, comprometimento tem que se ter até em casa. Sem dúvida, Zilá, boa tarde. É que nós começamos exemplificando as casas espíritas, mas muito bem colocado, né? A liberdade com responsabilidade em todos os setores da nossa vida. E em casa também. Uhum. Eu vejo, assim, a pessoa que tem muitos filhos, por exemplo, tem que dar uma certa liberdade, mas cada um tem que saber a sua parte, senão não dá, vira uma confusão danada, né? Uhum. E mesmo com relação à criança, a gente fala de liberdade com comprometimento, uma criança você não pode dar total liberdade, ela não tem conhecimento suficiente ainda para tomar algumas decisões importantes. Tem que ser uma liberdade vigiada. Uhum. E penso, como nós falamos já sobre o conhecimento que nos concede uma forma melhor de tomar decisões, ou seja, sermos mais livres, acho que à medida que a criança vai crescendo, ela vai aprendendo, vai se tornando adulta, vai tendo melhores condições de tomar suas decisões de uma forma acertada. Em termos de espírito, nós adultos, é a mesma coisa. Podemos dizer que ainda somos crianças espirituais. Se formos pensar em termos de eternidade, nós sabemos muito pouco ainda muito pequenos numa escala evolutiva, vamos dizer assim. Então, eu acredito que a nossa liberdade também é uma liberdade vigiada, comedida, porque com o pouco de liberdade que temos, né, quase estamos botando fogo no planeta, concorda? Então tem que ir com calma, mas lembrando sempre que com muita ou pouca liberdade, nós somos responsáveis pelas nossas decisões, por aquilo que pensamos e agimos. Isso aí. E também, seu Francisco Rodrigues, de Sobral, no Ceará, boa tarde. Neide Munhoz, luz para todos nós. Muito com obrigado. Certeza. E uma participação também no WhatsApp da Alaide Tucuruvi, aqui de São Paulo. Ela comenta, né, pra gente que o que ela acha, que nós não somos livres, podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Temos o livre-arbítrio, mas nossa consciência nos cobra o tempo todo. Gratidão. Sim. Alaide Ana Silva. Muito bem, Alaide, muito bem. Ainda bem, né, que nesse pacote temos uma consciência, né? Porque se não fosse, se não fosse. Exatamente. É aquela vozinha, é como se tivesse o nosso manual de instrução, né? Quando você compra um produto, quando você adquire um automóvel, um eletrodoméstico, vem aquele manualzinho de como fazer funcionar de uma forma tranquila. E eu acho que o nosso manual de instruções, ele está lá aqui dentro da nossa cabeça, da nossa mente, e podemos dizer que a consciência faz isso. Às vezes estamos tomando uma decisão não muito correta e a vozinha aqui fala, olha, cuidado, não é por aí. E às vezes insistimos. E, poxa, não pensei direito. Pensou sim, teve o aviso.
E independente, né? Eu acho que a consciência é diferente em cada um de nós, mas todas elas, as consciências voltadas para o caminho da retidão, quer dizer, para o caminho do meio. Então, temos um salvaguarda aqui dentro da gente. E eu acredito ainda, fazer aqui, a consciência te traz também a liberdade. Porque você agindo com consciência, fazendo tudo, todas as suas ações, tudo que você quiser fazer, você faz com consciência, consciente daquilo que você está fazendo naquele momento. E aí você vai trabalhando com a verdade, certo? Porque dificilmente, por conta disso, né, da nossa consciência estar aqui sempre nos falando, mas no momento que trabalhamos com consciência plena, ela está junto com a gente. Então você não consegue tirar o foco dali do que você está fazendo. Eu acho que uma das dificuldades que nós temos, Samira, é justamente essa. É de estarmos plenos, né? Consciência e o eu. Como se houvesse uma divisão, onde o eu material, a nossa persona, a nossa personalidade, é uma que tenta as coisas mais materiais, mais sensuais, mais dos sentidos. E essa consciência, me parece que é a nossa parte mais ligada à alma, como se nós nos desdobrássemos, nos dividíssemos, né? E essa outra parte é a que tem uma consciência maior da verdade. Então esse choque é como se fosse a luta, né, hipotética do bem e do mal, da noite e o dia. É uma divisão saudável, né, mas que faz com que nós criemos as nossas verdades, que me parece que cada um de nós tem a sua forma de entender, né? Por isso que fica difícil quando alguém quer passar a sua verdade para outro e quer abrir um buraco na cabeça da pessoa e colocar. Sim. Pode não ser a verdade dela, né? Por isso tem que ter um pouquinho de paciência quando expormos as nossas ideias, as nossas convicções. Vamos deixar a verdade um pouquinho mais... Esse assunto é um pouquinho assim, né? Tá, mas dá pra gente conversar. Dá pra gente ir pensando. E também a Rúbia, de Jacareí, de São Paulo, e a Karina, de Florianópolis, disseram mais ou menos a mesma coisa sobre a liberdade e responsabilidade. Tá. Né? Que é o seguinte, a Rúbia diz que a liberdade está completamente ligada com a responsabilidade, pois sabemos que podemos tudo desde que saibamos e arquemos com as consequências. Exatamente. E já a Karina também disse que liberdade é responsabilidade. Fazendo tudo certo, somos livres. Muito bem. Só que aí é no certo de cada um, né? No certo, exatamente. No certo e na verdade de cada um. Porque você, veja bem, vamos pegar o exemplo de Jesus, tá bom? Jesus passou em forma de parábolas as informações que ele julgou necessárias para todos nós. E é muito tempo, né, de quando ele aqui esteve, e o tanto de informações que já foram extraídas desses ensinamentos do Mestre, o tanto de conclusões divergentes que já foram extraídas também, e mesmo entre seguidores de uma mesma forma de interpretação. Por exemplo, os espíritas, nós, além do Evangelho, né, das mesmas parábolas, dos mesmos ensinamentos do Mestre, nós temos os livros de codificação da doutrina, os livros de Allan Kardec. Então, a base é a mesma, o Evangelho é o mesmo, os livros de Kardec, que Kardec compilou as informações, são os mesmos para todos nós. E uma série de outros livros que nós podemos entender como auxiliares. Com a mesma base, com a mesma leitura, nós temos divergências. Percebe? Então, a minha verdade é diferente de uma outra pessoa, de um espírita que leu, estudou as mesmas obras. Então, é uma liberdade que nós temos de interpretação, tá bom? Muito bem, mas as minhas ações serão sempre em decorrência, um subproduto do que eu acredito. Se nessas interpretações eu achar que eu posso ofender alguém que na outra vida eu vou reparar e tudo bem, é a minha verdade. Mas você com certeza não concorda com isso.
Você, poxa, não se deve ofender ninguém, concorda? E aí? Mas eu acredito que não estarei fazendo mal para alguém. Olha como uma coisa é... Será que eu vou ser penalizado por isso? Não tanto porque eu não sabia. E aí você começa a ir num caminho que você acaba ficando um pouquinho desconcertado, mentalmente falando. Sim. Mas o importante é nós procurarmos estudar não só livros, mas estudar a vida, as pessoas, as situações, para ampliarmos cada vez mais as nossas verdades, para podermos agir de uma forma correta. E quem dá o toquezinho para a gente é a consciência, é essa vozinha, é essa impressão, é essa inspiração, que diz, olha, vê direito isso, hein? Né? Vai ver direito, vai se informar, reflita. Sim. O que Jesus faria no seu lugar, o que uma alma mais iluminada faria no seu lugar. E aí você começa a ter uma indicação se está ou não dentro do que seria a verdade, vamos dizer assim. Agora foi, hein? Agora pegou. Está começando chegou. A pegar. Daqui a pouco acaba o programa e está todo mundo aquecido. Falando também, Pazia, um pouquinho, nós falamos sobre o que é verdade para você, o que é verdade para o outro e etc. E aí eu me encaixo um pouquinho sobre os padrões que nós falamos sobre eles semana passada, né? As crenças. Sobre as crenças. E a liberdade também entra um pouquinho sobre os padrões. Uma vez que você segue ali rigidamente algo, você não é uma pessoa livre. Como que isso funciona? Quando que você consegue ou você deve se libertar de certos padrões? Então, primeiro explicar para as pessoas que não acompanharam a semana passada, né? O que são os padrões? Padrões são crenças que nós temos, né? Que podem ser limitadoras ou libertadoras, depende do tipo de padrão, do tipo de crença. E quando você tem uma crença muito forte, você se torna, pelo que a Samira está colocando, você se torna escravo dessa crença, ou seja, eu vou agir de acordo com ela, porque eu entendo que ela é o correto. Uhum. Então, você se torna escravo, você não é livre, mas você tem o poder de mudar essa crença, Samira. Então você é livre, você aceita aquela submissão. Porque, na verdade, as crenças nos são impostas, mas nós aceitamos essas crenças. Você se permite aceitá-la. Então existe uma liberdade aí mesmo porque todas as nossas crenças são aceitas. Por exemplo, se uma criança ela cresce com os pais dizendo, nossa, o teu irmão é muito melhor que você e você nunca vai ser nada na vida, você não sabe fazer conta, você não sabe escrever, olha o teu irmão, e ele vai crescer com uma crença limitadora. Ele pode assumir esse padrão e achar que ele nunca vai ser nada na vida. Isso vai influenciá-lo, vai torná-lo uma pessoa tímida, insegura. Aí você vai me dizer, poxa, ele é escravo de um padrão, ok? Sim. Mas ele tem a possibilidade de lutar contra isso. Muitas crianças provavelmente sofreram o mesmo tipo de objeção, e nem todas, não, eu vou, outras tiveram efeito contrário, não, eu vou provar para todo mundo que eu não sou assim, que eu consigo. Quantos exemplos nós temos de pessoas desenganadas socialmente, vamos dizer assim, e deram certo e se mostraram aí, né, bem influentes nas suas ideias, na sua vida. Então, você tem a liberdade de aceitar e ser submisso, ou dizer não, eu vou superar tudo isso. Ou até mesmo aquelas crianças que são, por exemplo, são filho único e que por algum motivo não tem um irmão, a mãe se sente culpada por isso, por não ter conseguido dar um irmão à criança, e a mãe vive passando isso para a criança. Ai, coitado, ele não vai ter ninguém na vida. Ai, coitado, nós tivemos porque vai ter... comentário sobre isso, é por isso que está colocando, né? Tivemos. Semana passada foi também. O comentário da Mel, de Sorocaba. Tá, então... Que a gente não conseguiu falar. Então, aproveitando que a gente falou sobre crianças, sobre padrões, era uma questão dela, né? Que ela levantou pelo fato da filha ser filha única
não ter outros parentes, e ela e o marido brigarem muito. Então, ela estava com medo do tipo de padrão Sim. que a criança cresceria. Vamos separar um pouquinho. O fato de ser filha única, filho único, eu não vejo problema algum nisso. Não vejo. Criam, porque precisa, a criança vai crescer com problema. Para com isso. É a mesma coisa da liberdade. Calma que tem crianças que têm vários irmãos e crescem com problema também. Depende, cada caso é um caso. Se os pais acreditam que a criança crescerá com problema, eles vão influenciá-la para que tenha problema. Tem que tomar cuidado com isso. Mas a colocação que foi feita é que os pais brigam muito, ela tem receio que isso interfira na criação da criança. A criança, independente da idade, ela é um radar. Ela está assim, ó, em volta. Quem está no rádio não está vendo mexer a mão, mas estou mexendo a mão para um lado e para o outro. Igual um radar, Igual uma um antena. radar, isso, uma antena. Então as crianças estão captando isso. Elas estão captando as informações. E quando elas veem o símbolo de autoridade, de amor que são os pais, se confrontando, muitas vezes com palavras rudes, às vezes com coisas pesadas, ela vai ter uma leitura disso. Talvez que não haja o amor entre eles, fique com medo de alguma coisa, de uma agressão. Então, com certeza, criará nessa criança algum tipo de problema. Sim. Agora, dizer que ela vai sofrer a vida inteira por causa disso, não. Cada caso, como eu disse, é um caso. Precisa ver essa alma, essa criança, o espírito dela como é fortalecido, se estará preparada. Muitas vezes, Samira, essas crianças crescem um pouquinho e elas ajudam a harmonia dos pais. São elas que vão interferir para que eles tenham um pouco mais... Amadurecer. Isso, entende? Então, vamos ver todos os lados. E às vezes não. A criança terá, sim, problemas, mas com a possibilidade de reverter isso durante a vida, sem problema algum. Sim, isso aí. Ok, obrigada. Acabou? Posso ir embora? Acabou o programa? Não, ainda não. Espera só uns minutinhos, tá? Participação também da Simone Agiane. Está de férias nos assistindo. Simone, um beijo. Olha aqui, de férias. Também Ticipré Figueiredo. Eu acho que eu pronunciei certo, né? Luz, amor e paz para todos nós. Obrigada. Carlos Portela, ele fala as divergências levam a um denominador comum. Sim, sim. Muito bem. Os Não opostos acabam achando o fio do meio. É essa a intenção, né? De encontrarmos um denominador comum e não de repeli-los, certo? E a Tânia, de Cascavel, no Paraná, diz: olá, Samira e Humberto, adoro o programa de vocês. Que bom. Parabéns que bom. sempre, um grande beijo no coração de vocês. Eu falo cantando porque é assim que eu escuto a pessoa falando. Então. Não, eu ia perguntar, você leu meu pensamento. Eu falei, veio com sonoridade ou é uma mensagem? Esse tipo de mensagem, eu vejo a pessoa, eu imagino abraçando, beijando, eu adoro vocês, entendeu? Então é assim que eu falo. Tá bom. Que mais? Bom, Pazia, pra gente, o nosso programa já está acabando, pra gente fechar um pouquinho, né, esse assunto, liberdade, verdade e consciência e responsabilidade, o que a gente pode passar pro pessoal. Eu tive conhecimento de uma palestra feita para as mulheres ano passado, onde a palestrante dizia sobre uma pesquisa onde as mulheres mais velhas cada vez mais estão querendo mais liberdade. É o objetivo delas, então muita coisa mudou, né? Antes eram outras coisas, era a felicidade, né? Era ter tudo certinho dentro de casa, né? Não passar nenhum apuro, e hoje não, é a liberdade. Então isso mudou num contexto geral ou só principalmente para a mulher? Ou as crianças também já vêm com esse conceito novo de objetivo, de liberdade? Eu não participei dessa pesquisa, não sei qual foi a amostragem dela, né? Sim. Eu vejo como um todo, as pessoas hoje sentem uma maior necessidade, né, de liberdade.
mas liberdade de se exprimir, de se expressar, perdão, de viver. Então, uma liberdade como um todo, não é aquela liberdade política também, Não. mas de se manifestar. Como ser, né? Como Isso, ser, isso. um ser liberto. Eu acho que se todos nós sentimos, é porque é um caminho inevitável. Então, não vejo outra saída. E a liberdade através do conhecimento, conhecimento da verdade, o conhecimento de quem somos, para que sejamos um dia livres para tomarmos as atitudes sem precisarmos nem de leis, porque estaremos em consonância com a verdade maior. Amém. Amém. Né? Que assim Termina seja. assim o programa, porque É isso aí, pronto. quando a gente chegar lá, não precisar mais de regras, de leis Sim, para viver, sim. vai ser maravilhoso. É a Eu pretendo verdade. assistir. É a verdade suprema. Bom, gente, mais uma vez, obrigada pela companhia, obrigada pelas participações e espero vocês na próxima segunda. Até lá. Até. Fiquem com Deus.